uma dessas personagens que surgiu no século XVIII para desmistificar o imaginário do vampiro foi o já comentado por mim aqui no vídeo de Carmila, o Auguste Carme. Durante o cenário desse iluminismo, surgiram vários pesquisadores sobre o assunto do vampiro, mas com a pretensão de desmistificar, ou seja, de desmentir essa coisa que vampiro existisse, todos esses relatos que há tantos e tantos séculos já haviam sido compilados aí sobre a existência dos demortos, sobre essas pessoas que voltavam à vida. A gente não pode também deixar de comentar aqui que enterrar pessoas vivas não era um hábito muito estranho na antiguidade, né? Nos séculos anteriores. Eu não sou médica, eu não tenho nenhum conhecimento biológico sobre isso. O que eu aprendi foi em aula de história e até alguns filmes que trazem essa temática pra gente. Portanto, fica aí uma hipótese de pesquisa muito interessante para associar a quem tem essa curiosidade sobre o vampiro, que é qual a ligação médica dos casos de pessoas que eram enterradas vivas e, portanto, sim, elas tentavam fugir de onde elas estavam enterradas, elas arranhavam o caixão. Elas morriam porque tinham sido enterradas ainda vivas. E os relatos dos desmortos e essa origem do conto vampiresco. Eu não sei, eu creio que há alguma ligação entre essas duas questões, apesar de não ter nenhuma evidência científica que corrobore a minha hipótese. E uma dessas personagens que surgiu no século XVIII para desmistificar o imaginário do vampiro foi o já comentado por mim aqui no vídeo de Carmila, o Auguste Carme, que é exatamente Augustin, se eu não me engano, Augustin Carme, que publicou aquele livro com um nome gigantesco, que era para pesquisar sobre fenômenos sobrenaturais, não somente o vampiro, mas diversos fenômenos sobrenaturais, e criar um cientificismo sobre isso. E a partir dessa produção do Calmet, inclusive surgiu um novo gênero literário falando sobre o vampiro, que é a sátira. Sátira é aquele texto que tira sarro, que ridiculariza. Porque o Voltaire, sabe o filósofo Voltaire? Então, o Voltaire, ele criou uma sátira para ridicularizar pesquisadores como o Calmet, sobretudo o Calmet, que levavam a sério fazer uma pesquisa com base científica para querer dizer que vampiro não existia. Isso é, por si só, um dado histórico muito importante pra gente, para que a gente perceba que nessa antiguidade aí, né, nesse tempo passado, no século XVIII, essa figura ela era tão importante do vampiro que levou pesquisadores sérios a irem atrás de saber se isso era real ou não. Bem, Augustin Calmet, quando escreveu o seu tratado, o seu compêndio aí gigantesco em 1746, ele já era um renomado estudioso da Bíblia, muito reconhecido por ser esse estudioso religioso. Daí a incredulidade do Voltaire, dele se perder tempo a escrever uma coisa assim pro Voltaire tão ridícula como falar sobre fenômenos sobrenaturais e vampiros. E ele fez um dos maiores tratados de vampiros e de fenômenos sobrenaturais que existia até então. Porque o que ele fez? Ele compilou, ele juntou tudo que já existia naquele tratado dele. E isso foi extremamente importante, porque foi a partir dessa junção de todos os relatos dos desmortos, né, que já existiam, que ele conseguiu formar mais ou menos
uma imagem do que é um vampiro. Então, como ele juntou assim todos os compilados que falavam sobre as aparições dos vampiros. Um falava uma coisa, o outro falava outra. Aí tinha um que falava um item de um texto, mas não tinha o do outro. Enfim, mas tudo aquilo estava junto, unido. Quando você termina de ler a obra do Calmet, você consegue desenhar a imagem do vampiro que o Drácula, né, do Bram Stoker se tornou. Eu também vou ler um trechinho para vocês do Calmet, que tem aqui no livro, né? Porque o tratado dele sobre vampiros é o primeiro texto que o livro traz, então eu vou ler para vocês. Neste século, de uns 60 anos para cá, na Hungria, na Morávia, na Silésia, na Polônia, uma nova cena se apresenta aos nossos olhos. Vêm-se, dizem, homens mortos há anos, ou ao menos há vários meses. Retornar, falar, caminhar, infestar as aldeias, maltratar os homens e os animais, sugar o sangue de seus próximos, deixá-los doentes, levando-os, por fim, à morte. Assim não é possível evitar as suas perigosas visitas e suas infestações, senão exumando-os, empalando-os, cortando-lhes a cabeça, arrancando-lhes o coração ou queimando-os. Dá-se a esses regressantes o nome de upiros ou vampiros. É verdade que notamos na história que certas pessoas, após restar algum tempo em seus túmulos e serem tidas como mortas, voltaram à vida. Veremos até que os antigos acreditaram que a magia podia causar a morte e evocar as almas dos falecidos. Citamos algumas passagens que provam como, em determinada época, imaginou-se que os feiticeiros sugassem o sangue dos homens e das crianças e os levavam à morte. Viram-se também, no século XII, na Inglaterra, alguns regressantes semelhantes aos da Hungria, mas em história alguma lê-se algo tão comum, nem tão notável como o que se conta dos vampiros da Alemanha. A crença dos novos gregos, que supõe que os corpos dos excomungados sequer comecem a se decompor nos seus túmulos, é uma opinião que não tem nenhum fundamento, nem na antiguidade, nem na sã teologia, nem mesmo na história. Essa concepção parece ter sido inventada pelos novos gregos cismáticos apenas para ganharem autoridade e se afirmarem em sua separação da Igreja Romana. Proponho-me aqui a tratar da matéria dos regressantes ou vampiros da Hungria, da Morávia, da Silésia e da Polônia, sob o risco de ser criticado, qualquer que seja a maneira por mim empreendida. Seja como for, dar-me-ei-me por satisfeito se tiver aprofundado uma questão que me pareceu importante para a religião. Bem, e agora eu vou trazer para vocês um relato, um dos relatos, ou seja, que eram quase como baseado em fatos reais, entendeu? Então vamos lá, sinopse de um livro da Magia Póstuma, publicado em 1706. Essas aparições deram origem a uma pequena obra intitulada Magia Póstuma, escrita por Karl Ferdinand von Schwarz, impressa em Olmütz em 1706 e dedicada ao príncipe Carlos de Lorena, bispo de Olmütz e de Osnabrück. O autor conta que uma mulher, num certo vilarejo, logo após morrer, munida de todos os sacramentos, foi enterrada no cemitério como de costume. 4 dias após o seu falecimento, os habitantes da vila ouviram um grande ruído e um tumulto extraordinário e viram um espectro que aparecia ora na forma de um cão, ora em forma humana. Não apenas a uma pessoa, mas a muitas, causando-lhes grandes males ao apertar-lhes a garganta e comprimir-lhes o estômago até sufocá-los. Despedaçava-lhes quase todo o corpo e os reduzia a uma fraqueza extrema, de sorte que restavam pálidos, emagrecidos e extenuados. O espectro atacava até mesmo os animais, e encontravam-se algumas vacas abatidas em meio mortas. Por vezes eles as amarravam uma a outra pela cauda. Esses animais, pelo mugido, estampavam bem a dor que sentiam.
Viam-se os cavalos como que abatidos pela fadiga, todos suados, sobretudo no dorso, irritados, sem fôlego e espumando como após uma longa e penosa corrida. Essas calamidades duravam vários meses. Um pastor do vilarejo de Blom, próximo à cidade de Cadã, na Boêmia, fala o seguinte: regressantes como esse, quando tirados da terra, tinham aspecto avermelhado, os membros flexíveis e maleáveis, livres de vermes e decomposição, mas com forte mau cheiro. O autor cita diversos outros escritores, os quais atestam que ele diz a respeito desses espectros, que, segundo ele, ainda aparecem com frequência nas montanhas da Silésia e da Maróvia. São vistos tanto de dia quanto de noite. Nota-se como as coisas que lhes pertenciam se movem e mudam de lugar sem que houvesse ninguém visível a tocá-las. O único remédio contra essas aparições é decapitar e cremar os corpos daquele que regressam. Bem, eu trouxe um dos relatos tratados aí pelo Calmet, mas existem mais. E existem alguns bem mais interessantes, né, que são mais longos, portanto não caberia aqui eu lê-los para vocês, mas dá para você ter uma ideia que realmente esses relatos, que segundo eles eram reais, inclusive ele faz uma nota dizendo que tudo isso foi registrado oficialmente, reconhecido por oficiais, por poderes, por clérigos da região. São todos fatos que têm mais de uma testemunha. Enfim, é dado assim como uma veracidade incrível, e todos esses relatos, eles são, sem dúvida nenhuma, a base para o que hoje a gente fundamenta como vampiro. Gente, o Calmet não foi o único a fazer essas pesquisas. Em 1755, a imperatriz Maria Teresa, ela pediu para um médico super renomado lá da região dela, que o médico se chama Gerard van Swieten. Eu acho que é tipo um precursor do Van Helsing, né? Porque até o nome lembra um pouco. O cara era tipo especialista de tudo quanto era coisa, e ele foi contratado aí, ele foi designado pela imperatriz para investigar alguns casos, algumas aparições que ocorriam na região da Maróvia sobre vampiros. Ele também foi para lá com aquele intuito de desmistificar, de colocar tudo aquilo abaixo, né, por provas científicas, mas enfim, como eu disse no caso do Calmet, pela observação do Voltaire, só o fato de um médico renomado se dar o luxo de pesquisar isso, a gente já consegue perceber o quanto esse assunto era importante dentro desse contexto. Aí nós chegamos no final do século XVIII, início do século XIX, e para você que já curtiu os outros vídeos que eu já fiz aqui no canal ou que já estudou literatura na escola, você sabe qual é a escola literária desse período, desse intervalo de tempo. Isso mesmo, nós estamos falando do romantismo. E, gente, o romantismo, acima de tudo, é conhecido por fazer inversões de valores, né? Então eu vou ter aí a mudança desse paradigma do que é feio e do que é belo. E, cara, que coisa mais atraente dentro desse contexto para os nossos autores românticos do que a figura do vampiro? E é por isso que a partir do final do século XVIII e o início do século XIX, o vampiro vai adentrar aí um novo gênero textual, que é a poesia. Então sim, nós teremos uma série de poemas dedicados à narrativa do vampiro. Uma série, são vários autores e a maioria deles autores célebres da escola literária do romantismo, como Coleridge, o Goethe, o próprio Byron, que rascunha essa figura do vampiro, John Stagg, o John Keats. Enfim, gente, e aí o vampiro ele começa a ganhar um outro patamar, que é a arte. Porque até então nós estamos falando sobre um vampiro que está muito mais associado a pesquisas, né? A pesquisas, a relatos. Agora nós vamos falar sobre um vampiro que ganha a ficção. Então já é registradamente ficções, né? Histórias inverídicas, mas
que vai ganhar o protagonismo de muitas dessas histórias. Eu vou falar um pouco mais sobre o vampiro do John Polidori no próximo vídeo, que a gente vai falar especificamente sobre o Byron e o Polidori. Mas só para adiantar um pouquinho aqui, o Polidori, né, eu já havia falado inclusive, ele vai criar essa imagem do vampiro aristocrático. A gente vai sair desse desmorto sem nenhum tipo de relação e vai chegar a um vampiro que assume esse papel da aristocracia. E cara, isso tem tudo a ver com o romantismo. Afinal de contas, a escola literária do romantismo é uma escola literária que coloca voz e vez para a classe social da burguesia. Porque até o arcadismo, que é a escola literária anterior, o top master da sociedade é a aristocracia, né? São os cargos aristocráticos nobres. E a burguesia, a partir da Revolução Francesa, do século XVIII, a independência dos Estados Unidos, entre outras revoluções, vai colocar a aristocracia em xeque, né? Em questão. Vai começar um declínio da aristocracia na Europa, que vai terminar só lá nas guerras mundiais do século XX, mas já começa esse declínio aí moderado. E a ascensão em paralelo da outra classe social, que é a burguesia. Então, quando eu coloco na figura de um vampiro, de um ser que não serve para nada a não ser para sugar as energias, para sugar o povo, a aristocracia, cara, não tem nada mais romântico do que essa imagem que o Polidori criou. E é por isso que a partir do The Vampire do Polidori, o vampiro ele vai adentrar outros gêneros da literatura, como o teatro, as óperas, e ganhar aí imensos contos e devaneios de vários e vários escritores no século XIX ainda, só sobre esse imaginário do que é ser vampiro. Bem, a antologia do vampiro literário, ele vai acabar a sua análise no século XIX, apesar de mostrar pra gente que, obviamente, o século XX, ele aprimorou terrivelmente essa fantasia do vampiro, principalmente através do cinema, dos jogos, e eu falo não só dos jogos eletrônicos, mas também como RPG. Você tem todo um imaginário de vampiro dentro do Dungeons and Dragons, que é um dos mais famosos RPG, que é o Ravenloft, e todo o imaginário lá do Conde, que é tipo um Conde Drácula do Dungeons and Dragons. Você vai ter um RPG específico sobre vampiros, que é Vampiro à Máscara. Além dos jogos, sejam eletrônicos, sejam de RPG, além do cinema, a gente vai ter animação, histórias em quadrinhos. Cara, esse imaginário do vampiro, ele vai, assim, adentrar o século XX de forma incrível e vai dar vida à literatura fantástica. Tanto é que nós estamos aí no século XXI e ainda temos muita coisa para se falar, para se criar sobre vampiros, né? Vampiro até virou fada. Bem, e essa introdução histórica do vampiro na literatura, assim como comentários e uma análise super rápida aí da obra do Calmet, fica por aqui. E aí eu vou gravar o próximo vídeo falando sobre Byron e sobre o John Polidori. Confiram!